Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. Meu nome é Luciano Firmino e eu tenho o prazer de apresentar aqui a vocês, neste vídeo, o livro Os Fundadores do Comunismo Criaram a Ruína da Igreja. Um livro escrito por mim, onde estamos diante de uma das maiores doutrinas diabólicas de todos os tempos, que tem invadido não somente a igreja, mas toda a sociedade de maneira geral. E isso tem causado um grande esfriamento espiritual, desconstrução e destruição da realidade, né? Então, quem basicamente aceita o comunismo, o socialismo ou a esquerda de uma forma geral, está dizendo que a verdade não existe, pois o comunismo ele se baseia não apenas na sua crítica ao capitalismo e as suas modos de produção, mas, na verdade, se fundamenta no próprio ateísmo. Bem, aqui no meu livro, tá, eu digo o seguinte: você ama a palavra de Deus? Basicamente, todo comunista de carteirinha ou comunista raiz ou verdadeiro comunista não acredita em Deus, consequentemente não acredita na palavra de Deus. Mas se você acredita em Deus e acha que o comunismo é bom, você está perdido e não sabe para onde vai. Aí eu digo assim: você sabe quem é e o que é Deus? Uma pergunta muito importante para todo aquele que acha ou que acredita em Deus. Você vemos que por meio do comunismo, cada vez mais nos aproximamos dos finais dos tempos, onde as heresias de perdição, falsas doutrinas têm disseminado e entrado nas igrejas por conta de que a igreja em si perdeu a sua ênfase na palavra de Deus. Você gosta de política? Muitos cristãos não acham interessante comunicar as verdades do evangelho ao Estado, ao governo, à presidência da República, e muito menos se envolver com a política. Abre aspas, não estamos falando e nem apoiando partido nenhum. Tá? Isso é apenas no aspecto da política. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Para aqueles que aceitam o feminismo, a ideologia de gênero, casamentos liberais ou o próprio comunismo, eles não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a consequência disso é irem e servirem a falsos deuses. Se você ama e estuda a palavra de Deus, mas acredita que tem algo errado com o mundo, nosso mundo geopolítico, em geral, junte-se ao time apologético, né, e de exegetas que procuram a verdade absoluta em meio ao caos das seitas e das ideologias. Este livro vai abrir seus olhos porque ele reflete a fonte verdadeira, a Bíblia. Então, eu faço um convite a vocês a adquirir o livro Os Fundadores do Comunismo. É uma obra introdutória, uma obra simples e fácil de você absorver tópicos e temas interessantes. Aqui, o que nós temos aqui? Deixa eu abrir para vocês. É uma pergunta que vai ser respondida no final do livro ou no decorrer da sua leitura, tá? Será que os fundadores do comunismo conseguiram destruir a igreja? Se sim, qual é a resposta? Sim, realmente o comunismo destruiu a igreja por meio de técnicas de manipulação midiática, artística, culturais, tá? Dentro da ênfase da estrutura, do visível, tá? É tanto que o comunismo, quando ele vai se estabelecer na sociedade, ele vai matando pastores, destruindo as sociedades de geral. Então, realmente, eles destruíram, eles criaram a ruína da igreja. Mas, ao mesmo tempo, isso que aconteceu não os torna soberanos nesse plano diabólico. Ao contrário, a igreja, infelizmente, ela passa por tribulações, tanto que, na primeira ocasião, lá no primeiro século, muitos cristãos foram perseguidos e mortos, tá? Obviamente por outras ideologias, ou seitas, ou heresias. Do mesmo modo, o comunismo incorpora toda essa raiva que
atualmente ele está dessa forma hoje em dia. Tá? Deixa eu abrir aqui. O que você vai contar aqui na obra? O que realmente é escatologia? Eu começo falando sobre escatologia porque estamos no final dos tempos. Estamos nos últimos dias. Aí tem aqui escola preterista, escola histórica, idealista, futurista, rápidas considerações sobre o pré-tribulacionismo, rápidas considerações sobre o arrebatamento, rápidas considerações sobre a visão pré-tribulacionista na história, rápidas considerações sobre a doutrina bíblica da iminência, e assim vai. Aí depois eu vou entrar propriamente dito no que é o tema proposto, o que é marxismo. Depois de responder isso, nós vamos ver aqui verdades difíceis de engolir. Após isso, nós temos o marxismo é ateísmo, religião e satanismo. Será verdade que pode existir evangélicos marxistas? Por que as igrejas têm medo atualmente de batalhar contra o marxismo? É verdade que existe uma escatologia comunista? Os perigos da filosofia marxista na política, na escola e nas igrejas. Muita coisa interessante que você vai encontrar aqui. Depois eu falo sobre o que é teologia da libertação. Por que se fala tão pouco sobre essa seita teológica? Como identificar um falso teólogo no seminário e na igreja? Mais uma sutileza de Satanás. Os fundadores do comunismo criaram a harmonia da igreja? Quem são os fundadores do comunismo? Quais seriam as principais falhas da doutrina marxista? A filosofia comunista. Historicamente, de onde surgiu o termo esquerda e o que é desinformação? Marxismo é antirreligioso? O marxismo criou o emborrecimento dentro do sistema educacional? O que é ideologia? Por fim, conclusão. Então, é uma obra simples, direta, é um manual, tá, que você pode adquirir de forma que, por meio dessa leitura, você vai se tornar capaz de defender a fé cristã contra o comunismo, tá bom? Se quiser adquirir o exemplar, entre em contato pelo telefone 8870-9867. Esse é o nosso WhatsApp para mais informações. Então, termina aqui essa minha pequena exposição do livro Os Fundadores do Comunismo. Forte abraço, Deus abençoe.